exclamó. Viemos de longe pra morrer aqui, veja aqui. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel assim exclamou. Viemos de longe pra morrer aqui, veja aqui. Moisés ficou apavorado, tinha água na frente, Faraó atrás, o povo estava cercado. Moisés ergueu o seu cajado, as águas se abriram, acabou e ao outro lado. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, esse Deus bendito, esse Deus de amor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, esse Deus bendito foi Deus amor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado ao nome de Cristo que permanece para sempre. Aleluia! Os irmãos louvam e creio que as irmãs também vão se preparando para louvar e bendizer o nome do Senhor que reina para sempre. Aleluia! E o grupo? Unidos em Cristo, salvam a igreja com a paz do Senhor Jesus. Em Jesus vivemos cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus todos se harmonia,
a minha esposa, nós vamos louvar um hino, depois iremos já orar, já meditar na palavra de Deus. A palavra, ela tem tudo aquele conteúdo que precisamos. É uma realidade na palavra de Deus. Me lembro que hoje tem 15 dias que começamos a falar sobre a igreja de... Não sei se alguém se lembra, ou talvez não esteve aqui. Sobre a igreja de Éfeso. Está no prosseguimento referente à igreja de Éfeso. Foi uma igreja muito bem estruturada, mas vemos lá Deus repreendendo o anjo da igreja, o pastor, devido à falta, devido a ele ter esquecido de praticar o que mesmo? O que ele esqueceu de praticar? E ele deixou de fazer. Nós vamos daqui a pouquinho já meditar nessas palavras. Se os irmãos, eu pelo menos gosto de doutrina e não podemos afastar da doutrina. Glória a Deus. A doutrina nos educa maravilhosamente, a doutrina tira-nos as dúvidas e facilita aquilo que parece ser tão difícil. Parece que não tem nem uma pista para encontrar a realidade. A doutrina traz uma realidade ponto exato. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Igreja, vamos louvar o nome santo do Senhor com o louvor 196 para glorificar e agradecer a Ele. Cante, porque é bem conhecido até, né? Já tem uma flor gloriosa e quem deseja mesmo terá a rosa preciosa em que mais beleza terá. No nariz sombra e morte, nas alturas e glória.
6 em 6 meses ele passa no dermatologista, ali no Hospital São Paulo, né? E nós saímos 10 horas para chegar lá meio-dia. Quando vieram nos atender, já era mais de quase 5 horas. Então, muitas vezes, igreja, Deus não me deu paciência para ver injustiça e ficar de boca fechada. E ali eu vi pessoas desmaiando. Você sabe, vai lá que tem consulta marcada. Eu vi pessoas desmaiando, eu vi pessoas de idade, porque a pessoa vai cedo, fica sem um café. Muitas vezes tem um café em casa, mas não sai para almoçar preocupado, porque pode perder a consulta, né? E eu vejo um descaso quando não atende uma pessoa de mais de 80 anos. Eu fui mesmo lá e falei, gente, se vocês estão assim, a preferencial, e vocês não atendem, isso é falta de respeito. Então eu falei com tantos idosos lá, ai meu Deus, eu fico com o coração doído. Mas vamos orar porque os hospitais estão cheios, a gente vê todo tipo de pessoas com enfermidade, leucemia, pessoas com vários e vários problemas. Igreja, nós temos que glorificar a Deus todos os dias. Agradeça pela tua saúde. Agradeça a Deus que você está na presença do Senhor. Não queira sair da presença, porque aí fora o mundo só você vendo com seus olhos para ver o descaso com o ser humano. Mas nós temos um lá que é todo poderoso, esse é santo, esse é Senhor, esse é advogado, esse é médico. Confia somente nele e não temas. Glorioso Deus, nesta noite, aqui na tua gloriosa presença, pedindo, Senhor, perdão dos nossos pecados, falha. Venha, meu Pai, abençoa a tua igreja com os céus. Visita, Senhor, aqui na cita. Visita cada lugar, Senhor, nos hospitais, onde ficam, Senhor, os doentes, os aflitos, os desesperados. Mas, Senhor, lá do alto está vendo todas as coisas. Vai nessa noite visitando aqueles que estão precisando do socorro, da misericórdia, naquela CPI. Meu Pai, aqueles que estão necessitados do Senhor, e não sabem, meu Pai, a quem pedir socorro. Vai de encontro, Senhor, a cada hospital, a cada UBS, a cada PS, Senhor, vai visitando também as criancinhas, os anciãos, meu Pai, todas as vidas, todos necessitados, meu Pai, ajuda, sustenta. Venha, Senhor, visitar os doentes, os aflitos, perdidos, porque, Senhor, meu Pai, no mundo do crime, aquela mãe que perdeu o seu filho, que chora, aquele pai que chora, aquela mulher, Senhor, que perdeu o seu esposo, vai de encontro a cada situação. Tu conheces, Senhor, tu sabe a necessidade da tua igreja. Venha guardar essa igreja para os membros, pastores, obreiros da tua casa, os jovens, Senhor, as crianças. Guarda, Senhor, as crianças da tua casa. Guarda, Senhor, os jovens, guarda os anciãos. Guarda todos os membros dessa igreja, meu Pai, os novos convertidos. Eu entrego, Senhor, cada um nas tuas mãos. Venha trabalhando em nossas vidas, nos limpa, purifica, santifica e elimina todo lado, toda cilada, sai do nosso meio e dá provento à tua igreja, em nome do nosso Senhor e amado Jesus. E os irmãos podem já colocar as ofertas nas salas, já apresentamos nesta oração. Quem trouxe as ofertas, apresente aí a Deus. Apresente com amor, apresente com alegria no coração. Deus ama pessoas de coração alegre. E o momento de ofertar é um momento de alegria, sim ou não? Por quê? Por quê, irmãos? Porque Deus nos teve por fiel, nos colocando como administradores das suas mordomias, dos seus bens aqui na terra. Os bens é dele, tudo é dele para ele e para a glória dele, mas ele comissionou um povo humilde e simples que administram os bens de Deus. Louvado é o nome do Senhor da glória. Tem alguém que pode já também passar os envelopes, que vai ser esse mesmo, está aqui. Pegue em Cristo Jesus, o Senhor da glória, com amor e com alegria, com graça em cada coração. Glória a Deus. Glorificado és o nome dele. O Senhor é bom
e a sua bondade dura para sempre. Por meio da fé, Deus sempre prepara primeiro. Ele é o primeiro em tudo. Ele sempre preparou primeiro tudo que temos. Foi Ele que preparou primeiro em tudo. E isso nos tranquiliza muito nessa jornada de continuar servindo a Ele. Porque nos tranquiliza? Porque quando sabemos, entendemos, recebemos a palavra, tudo se torna mais, com mais convicção, com mais certeza de vivermos em qualquer época com Cristo, o Senhor da glória, com a sua palavra. Já vamos meditar aqui no capítulo 2 do Apocalipse. Vamos analisando a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 ao 7. Se as irmãs não tiverem possibilidade, fiquem de pé em consideração com a palavra de Deus. E já vamos. Capítulo 2, versículos 1 até o 7. No livro do Apocalipse. Apocalipse significa o que mesmo? Quem sabe o que significa Apocalipse? Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? De Jesus, de Deus. De Deus, que Ele entregou a quem? Para quem Deus entregou a revelação? A revelação para o anjo. Ou não? Para o anjo não, irmãos, para Jesus. Imagina alguém chegar e pregar errado e você bater palma, que perigo, né? Os bereanos, eles eram prudentes no início. Os bereanos, quando Paulo começou a fazer a transmissão, a transferência da lei para a graça, eles minuciosamente cuidavam e olhavam nas escrituras para observar se estava bem. Está no capítulo 17 de Atos, verso 11. Eram pessoas prudentes, bem prudentes mesmo. Então Deus entregou a revelação do Apocalipse para quem? Jesus entregou para quem? Para o anjo. Hã? Fala baixo, né? Para o anjo. Entregou para... Sabe o que eu estou perguntando? Porque é uma pergunta doutrinária, por isso. E quando se trata da palavra doutrina, todos têm o mesmo sentido, significado. Todos sentem o mesmo significado. O Pai entregou para Cristo, Cristo entregou para o anjo, e o anjo entregou para quem? Para João. É a doutrina. A doutrina, nós sabemos que doutrina é isso, não é? É a execução das palavras no sentido certo. E João transmitiu para quem? Para 7 igrejas da Ásia. Então entrou influenciando uma corrente de isso, não é? Até hoje tem pessoas dizendo que Jesus não sabe do dia da sua vinda. Eu já ouvi pessoas pregar isso. Creio que os irmãos também já ouviram. Porque tem essa frase na Bíblia, lá no capítulo 24, 36 do Evangelho de Mateus, ele disse que daquele dia e hora, nem os anjos, nem o Filho, nem os anjos, nem o Pai, não é isso? Mas somente, nem o Filho, nem os anjos, mas somente, nem os anjos, nem o Filho, ou nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai. Só que aquela questão de Cristo não saber do dia da sua volta, durou somente desde o seu ministério na terra até o dia da sua ressurreição. Daí para cá, ele passou a saber do dia. Porque desde que ele compreendeu, desde que ele ressuscitou, ele disse: é-me dado o quê? Aonde? Nos céus e na terra. Depois o Apocalipse mostra a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Interessante. Agora ele sabe. Porque João
Eu estava até olhando em Apocalipse 1,17, João, ele viu Jesus glorificado. Foi necessário que o corpo ficasse na terra e o Espírito entrasse em comunhão com Deus, para que ele pudesse ver Jesus na existência da sua força, ressuscitado. Agora, ele, biblicamente falando, quando ele falou, ele estava na posição de servo humilhado. E agora ele é rei constituído e glorificado com toda a glória que o Pai deu. Cristo. Interessante o assunto, não é isso? Ele não teve duas naturezas? Ou foi uma só? Quais? Compreenderam porque é tão gostoso você viver definindo quem é Cristo de uma maneira toda especial. Segundo a palavra, ele possui duas naturezas: a natureza divina, que já tinha no passado, nunca afastou-se, e a natureza humana. A natureza humana chama-se na Bíblia fraqueza de Deus, que é mais forte do que a fortaleza do mundo. Glória a Deus! Ele esteve aqui na terra em fraqueza de Deus, em fraqueza humana. Mas ele não deixou de ser Deus, em fraqueza humana. Por quê? Fome, sede, canseiras, mais dores terríveis da cruz e assim por diante. E esse é o Senhor que agora está glorificado. Vocês estão compreendendo ou não? Sim. Ele sabe o dia da sua vida, agora ele sabe ou não sabe? Sabe ou não? Por quê? Porque ele está glorificado com a glória que o Pai deu a ele, ou que tinha com ele antes que o mundo adâmico existisse. E ele foi para essa mesma glória. Por isso que no capítulo 17 do Evangelho de João, versículos 1 ao 5 principalmente, ele faz uma oração direta ao Pai, pedindo o quê? A restituição da glória antes que o mundo existisse. O mundo do querubim, a época que houve na guerra nos céus, assim por diante. Então Cristo, ele é todo especial, todo revelado na Bíblia. Vamos analisar aqui a palavra. Nós já estamos comentando, mas é tão boa a palavra, não é? A palavra de Deus, ela é, até tudo é aluno da palavra, sabia? Lá em Provérbios fala que a sabedoria é aluna da palavra, aluna de Deus, a sabedoria. E no capítulo 2 do Apocalipse, vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. A primeira carta à igreja de Éfeso. Isso, a igreja de Éfeso. Aqui diz a palavra no versículo, capítulo 2, e versículo 1 ao 7. Leemos. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Por que ele anda no meio das 7 igrejas? Castiçais aqui significa igreja. Quem sabia? Igreja. Ele é um só e anda no meio das 7 igrejas no mesmo tempo. Ele está falando da sua onipresença. Todo lugar com presença e com poder. Ele não chega em uma, vai para outra, chega de outra, para outra. Ele está nas igrejas. Quer dizer, nas igrejas, os corações, está compreendendo? Não é as 4 paredes. Vamos continuar no versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Isso significa, ele tinha entendimento para cortar a heresia.
Ele conhecia quando o pecado estava promovido por iniquidade e já imediatamente ele usava aquilo que nós chamamos de doutrina apologética, é a oposição contra o pecado permanente. E ele tinha então tinha essa doutrina do trabalho, né, não só para os maus. Pusesse à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira. Algumas traduções dizem o teu primeiro amor. É a mesma palavra, mas que coisa. Tem paciência, trabalhe incansantemente. Está faltando a pedagogia principal, a conservação do primeiro amor. Nós vamos analisar bem isto, né? Teu primeiro amor, é a tua primeira caridade. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Analisa bem que Deus sempre dá uma chance importante, né? Só não serve ele porque ele não quer, estava nessa falha, mas pedindo arrependimento. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o Espírito está escrito em maiúsculo, não é isto? Sim. Então é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que está dentro de nós. Eita Deus maravilhoso! Exatamente. Que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Sempre, irmão, nós oramos, vamos estudar a palavra de Deus. Falar um pouco sobre a história da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma das igrejas mais estruturadas da Ásia Menor na época, hoje a Turquia. E era uma cidade muito desenvolvida em medicina. Até que o emblema da medicina, mesmo em sentido contrário do que a Bíblia diz, foi elaborado lá na Ásia, mas na cidade de Éfeso, uma cidade sólida, uma cidade parecida com o cerco de Roma, que é cercado em 7 colinas, só que lá em Éfeso, as 7 montes não tem os nomes, mas em Roma tem os nomes, então sabemos das 2 cidades por isso. E é uma cidade muito sólida. E os obreiros daquelas igrejas, das 7, mas vamos focalizar em uma, eram obreiros muito preparados na parte do ensinamento, preparados na parte da cultura. Eles eram muito bem disciplinados. E esse pastor da igreja de Éfeso também, ele era um homem disciplinado. Ele trabalhava incansavelmente. Ele tinha paciência. Ele tinha prazer em falar no nome de Cristo. Mas ele também tinha uma defesa da fé, uma visão teológica, apologética muito bem condizente para defender o rebanho. Alguns que diziam ser apóstolos, e ele colocava à prova, e eles não passavam naquela prova que ele dava, porque sabemos que, segundo a Bíblia, um apóstolo, primeiramente, ele precisava ser testemunha ocular de Cristo.
Ele precisaria ter visto Cristo ocularmente, como os apóstolos viram. Para ser o apóstolo também, precisaria ser um homem de muita paciência. Aqui ele tinha paciência. E para ser um apóstolo também, não poderia possuir sequer nenhum vínculo de avareza. Ele precisaria ser um homem que parecia muito bem com Cristo, contentando com aquilo que já tinha. Não sei se os irmãos conhecem a igreja primitiva, a história. Foi uma igreja muito rica, mas não apareceu nenhum apóstolo rico. Estão compreendendo? Sim. Porque eles se preocupavam com a riqueza. A igreja primitiva em abastecer os membros. Não existia nenhum apóstolo rico e nenhum membro mendigo. Aleluia! Tudo naquele contrário. Ninguém mendigava. Nem os apóstolos não eram ricos, mas também não eram mendigos. Os cristãos se tornaram de uma maneira igual referente ao abastecimento. Está no capítulo 2 de Atos. E aparece na igreja de Éfeso alguém dizendo: eu sou apóstolo. E ele então colocava a prova. Colocar a prova é promover algo que a pessoa precisa ter paciência para que aquilo seja realizado. Para ser um apóstolo também era necessário que ele tivesse um conhecimento e uma fé convicta para não negar a ressurreição de Cristo. E ele pôs aquele grupo de homens que eles diziam apóstolos, mas não eram, porque não tinha as características, as raízes sobre o fundamento pleno de Cristo Jesus, relacionado à sua postura, à sua espiritualidade, o seu poder, a sua mansidão, a sua prática em tudo que ele fazia, de uma maneira toda especial. Mas o pastor daquela igreja era muito esforçado, trabalhava, não se cansava. Nesse texto menciona que ele tinha passado 2 vezes que ele era paciente. Nós já falamos aqui sobre a palavra, qual o fruto que produz a paciência, não já? Produz o quê? A paciência é produtiva. A paciência produz experiência, pessoa reflexiva de experiência, e assim vai produzindo experiência, esperança, assim por diante. E a esperança é algo que não traz confusão. E ele meditando, creio que a igreja também medita, uma pessoa que tem paciência, tem uma defesa da fé muito importante, que era contra as heresias. Apareceu um homem por nome Nicolau, que era um dos 7 diáconos da igreja primitiva, que tinha afastado, tinha se desviado e criou uma outra doutrina, o contrário à doutrina da igreja primitiva. Sabe que a doutrina da igreja primitiva, ela é uma doutrina universal, mundial, quem sabe? Ela alcança todos os recantos da terra, referente ao respeito, à fé salvífica de Cristo em qualquer país, em qualquer lugar, enfim, da terra, dos recantos da terra. A doutrina da igreja primitiva, ela não pode falhar. E quando Nicolau, lá da cruz, ele gera um desvio, pregando outras doutrinas. Paulo até expressou alguns que pregavam que a ressurreição até já era feita, mas com tudo isso, aquele dirigente combatia contra, mas ele tinha caído. Os irmãos compreendem como é importante para a pessoa conhecer doutrina. O homem era paciente, era esforçado,
ele era minucioso na palavra, era sábio na palavra e tinha caído em uma parte. Uma coisa tem contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E aí o Senhor adverte: lembra-te de onde caíste. Se não breve virei, isto é, Deus estava dando oportunidade, se não breve virei, tirarei nessa posição do cardiçal da igreja, se não te arrependeres. Agora, analisando a palavra, qual o motivo que leva a pessoa a perder o primeiro amor? É a pessoa que é esforçada. Às vezes ela tem paciência, como já vemos aqui na palavra, tem paciência. Mas tem uma coisa, algo, um pecado que derruba o homem. Um dos pecados, são vários, mas estou inserindo esse: pecado de aceito de elogios. Ele, porém, estava em uma igreja, em uma cidade tão elevada. Acho que eu não sei se eu já falei isso aqui sobre o emblema da medicina, de onde veio. Alguém se lembra? Acho que foi em outro lugar. Vemos nas ambulâncias uma haste com uma cobra enrolada. Quem já viu? Já viram ou não? Observe que vê nas ambulâncias. Não é? Ela não tem uma haste com uma cobra enrolada, uma serpente enrolada. Aquele emblema veio lá da cidade de Éfeso, do continente da Ásia Menor naquele tempo, porque a ciência, ela já naquele tempo, ela se desenvolveu muito, só que glorificando a Deus foi o contrário, porque quem dá sabedoria ao ser humano, aos médicos e assim por diante, para exercer a ciência? Quem dá essa ciência aos médicos? Deus. É Deus. Quem está recebendo a fama? A serpente. Serpente. Está vendo que o mundo cada momento está caindo um pedaço do mundo e não tem como evitar, a menos que a pessoa se arrependa. Mas isso são coisas profundas somente por muita humildade. As irmãs estão compreendendo bem, não? Sim. Então, porque lá no Éden, e quando o homem passou da inocência para a consciência, eles inverteram, que a serpente iluminou a mente dos homens, para exercer a medicina. Só que é mentira. Quem iluminou a mente dos homens para exercer a tecnologia, a medicina e assim por diante, bênçãos naturais e sobrenaturais, é Deus. Aleluia, glória a Deus. Lá no capítulo 11 de Gênesis, assim está escrito, parece que é no versículo 6, versículo 7 ou 10 ou 9, o Senhor dizendo: isto é o que começaram a fazer, e agora não há mais restrição, para que tudo que eles inventarem, podem fazer, porque eu liberei. Só que lá está o emblema contrário, mostrando que a evolução da medicina foi promovida pelo conceito de uma serpente, que é o emblema satânico. E lá estava justamente a igreja de Cristo. E o dirigente estava muito bem estruturado, só que uma parte ele falhou e precisava consertar. Quando Deus nos revela a salvação, Ele nos revela para a glória. Quem pode ler um versículo aí lá em Isaías 4, capítulo 43, versículo 7, entre os irmãos ou as irmãs, para nós avaliar bem o discernimento das coisas, e dos versículos também, do versículo
Porque a gente ouve muito, é comum. Vamos voltar ao primeiro amor? Vamos! Ficou só nisso. Mas se não souber a raiz que conserva o primeiro amor, revelado na própria palavra de Deus, fica apenas na emoção e muito longe da razão. Encontraram? Amém. Isaías 43, versículo 7. Leia para nós, irmão. Quem puder ler. Isaías 43, versículo 7. É isso mesmo? É isso mesmo? Então vou ler na minha. Lê para você, se for possível, eu. Alguém. 43, 7. Dá para ler? Senão eu irei ler aqui. Isaías 43, 7. Isto. Leia, Conceição, para nós. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, os que formei também os filhos. Isso. Tudo que Deus fez foi para a sua glória. Mas o pastor da igreja de Éfeso tem muitas obras que Deus se agradou e aprovou. Só que teve uma obra, não é mencionado ela, mas ao mesmo tempo na Bíblia nos revela, é algo que ele fez para a glória de quem? Para a glória de quem? Dele. Olha o pecado aqui, deixa essa primeira caridade. Quando a pessoa, seja eu, ou irmão, ou irmã, membros, obreiros, praticam qualquer boa obra para a nossa glória, o primeiro amor desaparece imediatamente e entra a ira de Deus. Ele era paciente, fruto do Espírito, mas tinha algo, ou mais do que um ocorrido, que ele praticava para a sua glória. E tudo que a pessoa faz para a sua glória, o primeiro amor já desapareceu. E como estamos na graça e a grande tolerância de Deus, longanimidade de Deus, ele estava dizendo, eu não estou concordando com aquilo que você está fazendo para a sua glória, mas eu estou te mantendo debaixo da minha paciência, para que te arrependa. Se não se arrependeres, o pecado se torna iniquidade. Então esta é a razão presente quando o crente perde o primeiro amor. Simplesmente, vocês estão compreendendo? Sim. Quando perde o primeiro amor, ele tem uma partícula muito forte com Satanás. E isso causa uma grande iniquidade. E precisa que, se alguém tem isto, ou possui assim por diante, se arrependa, se recupere e faz tudo para a glória de Deus. Eu já ouvi muitos, não é julgando, é discernindo. Pessoas às vezes vai ao monte, chega contando com aquele rancor, parece que até para humilhar quem não foi. Fazendo e orando para a glória dele. É da pessoa. Por que sim? Por que é da pessoa? Porque diz, eu sou um homem disso, eu sou um homem daquilo, eu sou um homem de oração. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, mas para a glória de Deus. Vamos nos textos, aí nós vamos no contexto. Abra suas Bíblias, ainda dá um tempinho. Aqui no capítulo 21 de 1 Crônicas. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Perdeu o primeiro amor.
começou a fazer algo tão bom para Deus, tão importante para Deus, mas para a glória de quem está fazendo. Aí a pessoa perde exatamente o vínculo do primeiro amor. Exatamente. Aqui em 1 Crônicas, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Eu não vou ler tudo porque o tempo também é precioso para nós, mas vamos analisar bem. Diz a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 21. Davi numera o povo e Deus castiga. Está assim, está escrito na minha Bíblia. 1 Crônicas 21, primeiro. Encontraram? Sim. Versículo 1 diz a palavra: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. E quem vai ler no texto na sequência, diz a palavra de Deus, que Joabe contendeu com Davi. Joabe era o general do exército de Davi, e ele disse a Davi: Ô Davi, mas se Deus multiplica esse povo tanto quanto Ele quiser, como que o Senhor vai mandar enumerar o povo? Porém, a palavra de Davi prevaleceu, porque naquele momento Davi perdeu primeiro um homem segundo o coração de Deus, mas era humano. E por ser humano, se vacilarmos, perdemos o primeiro amor e tudo se torna inválido diante de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 6. Porém, os de Levi e Benjamim, ele não contou, ou seja, o Joabe, entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Por que a palavra do rei foi detestada por Joabe? Porque o rei tomou uma decisão de numerar o povo para a sua glória. Está compreendendo? E através de ele numerar o povo para a sua glória, vemos aqui nesse texto que foi agora Gade, no texto que segue, a Davi e disse: olha, você vai escolher 3 coisas. Ou que você cai nas mãos dos teus inimigos, ou 3 anos de fome, ou que a mão de Deus caia sobre ti. O que ele escolheu? A mão de Deus. Mesmo no erro, letra do texto, estou mais comentando, todo erro, e ele disse: olha, eu pequei. Está aqui as lamentações de Isaías, dele, né? Aqui no versículo 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de quem? De Deus, pelo que feriu a Israel. Versículo 7. Então chegou o momento, Davi passou por um processo e ele deixou o primeiro. As irmãs dá para responder, cooperar, porque a doutrina. Por que ele deixou o primeiro amor? Porque ele numerou o povo para a sua glória. Abra as nossas Bíblias, dá um tempinho, lá em Números capítulo 1. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Por isso que é bom a doutrina da boa palavra de Deus, que vai nos ensinando. Quando fizermos alguma coisa, se estamos fazendo para a glória de Deus ou para a nossa glória. Encontraram o número? Quem pode ler o título somente? Dá para ler o título? Lê o título, que alguém pode? Não pode não? Números capítulo 1. Encontraram aí? Como está escrito? Vocês são.
O recenseamento. Isto. De quem? Lá do povo. Numeração. Aí o povo está sendo numerado novamente. Deus falando com Moisés o quê? Deus disse a Moisés, olhe bem, no capítulo 1 aqui, olha, vamos analisando bem a boa palavra de Deus, porque a doutrina, irmãos, ela nos segura de uma maneira toda especial, e nós temos a mente de conviver com aquilo que fazemos. Olha aqui, olha. Deus manda Moisés numerar as tribos. Deus mandou fazer o mesmo que Davi fez. Só que Deus mandou Moisés numerar o povo, e Moisés numerou. E a mão de Deus pesou sobre Moisés? Não. Responda com pé. Participe lá atrás. Pesou? Não. Por que não? Ele foi mandado por Deus. Porque Deus mandou numerar o povo para a glória dele. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor da glória. E quando tudo é feito para a glória de Deus, não tem como você, ou eu, ou nós, estar tão distante do primeiro amor. Ele está presente. Essa foi a falha que o pastor da igreja de Éfeso cometeu, fazendo muitas coisas boas para Deus, mas algumas para a glória de quem? Dele. Enquanto a irmã não se manifesta ao irmão para dar os avisos, vamos ainda passeando na palavra. Abra suas Bíblias em Filipenses 2, verso 3. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. A doutrina nos segura, a doutrina nos amplia de uma maneira toda especial. Aleluia! Encontraram aí aos Filipenses capítulo 2, verso 3. Tem uma sequência grande, toda edificativa, nesse texto do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Mas vamos analisar bem o que diz a palavra. Já encontraram? Encontraram? Diz aqui a palavra de Deus, assim, olha. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por vanglória. Nada. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Primeiro, o amor está presente. E não é difícil, porque é obra do Espírito Santo. O primeiro amor não pode faltar. Tem um texto instrutivo, ele vai conseguindo assim por diante. Mas estou relacionando uma vez e outra. Quem está compreendendo como se a Bíblia nos instrui sobre voltar ao primeiro amor. Olhe bem, nada façais por contenda mas tudo, cada um considera ao outro superior a si, porque tem algo que eu sei e o irmão não sabe, mas tem algo que o irmão sabe que eu não sei, tem algo que as irmãs sabem e eu não sei, simplesmente até o endereço. Tudo isso faz influência sobre a glória de Deus no nosso trabalhar. Vamos analisando aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 31. Louvado e glorificado é o nome do Senhor, que reina para sempre. A glória de Deus, ela está presente, e o primeiro amor é preciso que seja aprendido para que seja praticado e não confuso, e não confundido. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. É no capítulo 10 da Epístola aos Coríntios, no versículo 31, diz a palavra: portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Hoje eu acho que tem suco, né? Irmão Jacinto? Tem suco hoje? Para a glória. Eita maravilha! Está compreendendo? Daqui a pouco nós vamos tomar o quê? Chá. Para a glória
De Deus. Já viu o crente salgado que diz que não se pode comer na igreja? Como faz falta o conhecimento, a ignorância. Não pode comer na igreja para a glória minha ou de qualquer outro, mas para a glória de Deus. A comida é dele, a igreja é dele e a glória é dele. Oh, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Por isso que é importante, irmãos, para você não ser ignorante e zeloso da ignorância. Quantos irmãos eu já ouvi dizer não pode comer na igreja, não pode beber na igreja, porque eles invertem lá a história de Coríntios, lá que o povo de Coríntios comia e bebia para a glória de quem? Deles. Não viu lá que muitos estavam fracos e doentes, comiam, tomavam a ceia indignamente, porque tomavam para a sua própria glória e não para a glória de Deus. Então tem muitos que falaram sobre isso, mas o horário já está dentro do normal. E quem compreendeu um pouco a palavra? Compreenderam? Davi numerou o povo e Deus, creio que na outra quinta-feira nós temos para mais um repasse, não é? Com mais dedicação, não é bom? Davi numerou o povo e Deus castigou. E foi detestado aos olhos de Joabe, que Davi fez errado. Não era para contar nenhum dos filhos de Israel para a glória dele. E ainda ele contou a tribo que não deveria contar, que foi a tribo de Levi. Então o pecado continuou de tal maneira, só que Davi recobrou o seu erro e disse: eu errei, eu pequei, e Deus perdoou. Só que a consequência ficou, porque morreu muita gente. E quando a pessoa pede o primeiro amor, quem incita mudanças no trabalho até de Deus? Satanás. Vocês viram aqui em das primeiras crônicas 21 primeiro. E Satanás se levantou contra Israel, e não as palavras mais completas, conseguiu vencer Davi, deixar do primeiro amor. E Satanás entrou na mente do dirigente da igreja de Éfeso e conseguiu também cancelar o primeiro. Por quê? É simples, irmãos. Tudo que a gente faz para a nossa glória é Satanás nos ensinando. Está compreendendo? É a doutrina do panteísmo. Panteísmo é um saber que vem lá do oculto das trevas e implanta na mente da pessoa. Panteísmo é o mesmo que o deísmo. Tudo é Deus, ele pode fazer para a glória dele, porque ele é Deus. Essa doutrina é integralmente satânica. E devemos, cada momento a mais, estar seguros nesta boa palavra. Mais uma vez, vocês, acho que já está até enjoativo, não é perguntando uma vez e outra, se compreendeu, mas é importante compreender. Em que parte o dirigente da igreja de Éfeso caiu? Em que parte qualquer crente cai, o líder também cai. Grandes líderes têm caído, porque têm deixado o efeito pleno da igreja e procurando algo para a glória de quem? A gente observa isso no discernimento da palavra. E não são poucos não. E o resultado é briga por partes financeiras. Aí o inimigo, ele penetra com potência, porque a pessoa deu lugar. Satanás pôs na mente de Davi um homem ungido, segundo o coração de Deus, dizendo: olha, numera o povo, que a glória é tua. Quem está na frente do trabalho é você. E o que aconteceu? Que Deus continua nos abençoando, tá bom? Amém. Na palavra. É bom a doutrina ou não precisa? É bom. Precisa sim, irmãos. O crente sem doutrina, é por isso que é perigoso ter um crente pentecostal, ortodoxo. Ortodoxo é os judeus, mas a palavra ortodoxa significa coisa certa, tirada do fundamento certo. E a palavra neortodoxa
significa sufocar o certo e revelar o errado. Por isso que tem o crente pentecostal e tem o crente neopentecostal. O crente pentecostal, mesmo que é mais dedicado, ele expressa assim, diz a palavra. E o que não é, ele usa mais o eu, Deus me falou, e às vezes não falou, e isso é grave. É a neutralização. Ao invés de ele interpretar a palavra, ele vai dizer: Deus me fez sentir, Deus me falou. Deus faz sentir, Deus fala, Deus revela em sonho, Deus revela em visões, mas dentro da glória dele. Aleluia! Dentro da glória dele. A glória dele está escrita aqui na Bíblia e nesses nossos corações. Que Deus continue abençoando. Quem vai dar os avisos? Quem vai passar os avisos é a irmã Iracema ou o irmão Eteval? Não é isso? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida, irmãos e irmãs? Por qual motivo aquele pastor deixou o primeiro amor? Ele começou a fazer coisas boas para Deus, mas glorificar Ele. A pessoa está compreendendo? É isso, não veio o rei Nabucodonosor? Deus deu riqueza, deu uma das grandes maravilhas do mundo, Babilônia, parece que era as 7 maravilhas do mundo. E ele disse: não, eita, essa Babilônia que eu fiz, esses muros tão altos, essa jardinagem suspensa, essa linda Babilônia, tudo foi eu. E na mesma hora veio a palavra: passou de ti o teu reino e você vai comer capim com os animais. Ele, em vez de glorificar a Deus na beleza de Babilônia, glorificou quem? Ele. Pode. Palavra para o nosso irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Cumprimento a igreja com a paz de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem está gostando dos estudos? Quem está gostando? Amém? Quinta-feira tem mais, tá? Vem entrar mais em nome de Jesus. Né? Para a glória de Deus. Quinta-feira tem mais para a glória de Deus. Não é nem pecado comer na igreja, no entanto seja a glória. Só não pode na hora do culto, porque é uma coisa de vez, né? Mas depois é para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã é sexta-feira, né? Glória a Deus, pela manhã tem a consagração e à tarde está a nossa irmã aqui continuando com a campanha, né, irmão? E à noite o irmão também vai estar aqui dando prosseguimento da campanha. Acho que é em São Miguel, o irmão está na campanha na terça-feira, acho que vai ser a última sexta-feira dele amanhã. O senhor vai estar aqui na campanha contra o mal, né, irmãos? Vão ver em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Sábado, culto com a mocidade. Então, tem oração, né? Oração? Glória a Deus. A oração continua, né, irmão? Das 18 às 17 horas. No sábado, das 18 às 19 horas, né? Das 6 às 7 da noite, com a nossa irmã Silvia e o irmão Flávio está aqui, prosseguindo a campanha, né, de oração. Amém? Quem entendeu os avisos, diga amém. Diga glória a Deus. Esses aí estão os avisos da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Na oração da fé, o irmão apresenta também a nossa irmã Marcinha, que ela continua internada, né, irmão? Continua indo internada, então apresenta ela na oração da fé, tá? Irmã Marcinha, que ela precisa da oração da igreja. Amém? A igreja orada e dá a vitória para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os avisos da casa do Senhor. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer o servo do Senhor, nosso irmão Pastor Maneco, toda quinta-feira está aqui com a esposa dele, dando esse ensinamento maravilhoso para nós, amém? Quem tem gostado desse ensinamento, diga amém, Jesus. É um privilégio para mim e para você, né, irmão? Tem o Senhor aqui para estar ouvindo aqui a palavra de Deus, né? A fé vem para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus os trabalhos que Ele nos deu nesta época
E depois irei ungir os irmãos com azeite, ungir com prudência. Quem sabe o que é ungir com prudência? Uma pessoa. Quem sabe o que é? Ungir com prudência. Hã? Ser rápido. É não ficar repetindo coisas que não precisa e papai faz aquele monte de comentários. A gente está falando isso porque quando Jesus mandou os discípulos ir pregar o Evangelho, era tão urgente que ele disse: não compreendeis ninguém pelo caminho, porque a saudação tomaria muito tempo. E a palavra do Senhor é o Deus de já. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer. Tem porventura alguém que não é crente, sentiu de aceitar Cristo como Salvador? Levante uma das mãos. Tem alguém? Algum afastado do Evangelho também? Pessoas que afastaram do Evangelho estão conosco nesta noite, não tem? Então continuamos na palavra de Deus, porque Jesus expressou: quanto mais o coração amolece para receber a palavra, mas até a cura física ela é facilitada. A Bíblia nos garante isso. Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso, apresentando também o povo de Israel, que é mandamento com promessa. Meu Senhor da glória, na virtude divina, Senhor, da tua graça santa e poderosa, porque estamos pedindo, que nós estamos pedindo também, meu Deus, tu sabe das nossas necessidades, levando-nos em paz, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém e graças a Deus. A paz de Cristo Jesus, digo amém. Que Deus os guarde nessa palavra. Quem quiser receber o seu azeite, a palavra que nos segura, né, irmão? Glória, que ensina a pessoa. A pessoa faz tantas coisas boas, mas às vezes o vídeo não entendeu. Todos nós precisamos acertar a volta. Glória a Deus, Pai Senhor. Paizinha amada,